E aí, turminha do barulho? Quanto tempo, hein? Que saudade que eu tava de vocês. Como é que tá do lado daí? Como é que vocês estão, hein? Não dá pra ouvir? Brincadeira, gente. A gente vai. Eu tô fazendo essa videoaula aqui pra gente continuar, né? Aprendendo, não podemos parar aí. Então a gente vai seguir hoje com o conteúdo aqui que tá lá no nosso cronograma, o nosso próximo conteúdo, que são os números racionais. Tranquilinho? Vai ser pouquinha coisa, não se apavorem, tá? E depois a gente vai conversando. Tranquilo? Vamos lá então. Deixa eu passar aqui. Aí. Isso aqui é o trechinho lá do livro de vocês, tá? Então tem uma situação aqui, ó. A cantina do colégio alterou os preços de alguns produtos. Veja no quadro a seguir os preços antigos, os novos preços desses produtos e a variação positiva ou negativa desses preços. Os valores são expressos em reais, tá? Então tem ali ó, o salgado era R$ 3, isso é meramente ilustrativo, tá? Eu não sei os preços da cantina lá da escola. Os novos preços, o novo preço 13,50 teve uma variação de 50 centavos positivos porque aumentou 50 centavos. O refrigerante 300 ml era 13,50 e agora o novo preço é 3,20. Então, ó, tá menos 30 centavos porque diminuiu o preço, né? Baixou um pouquinho ali. Refrigerante de 500 ml era R$ 5,00 e o novo preço R$ 4,50. Também baixou o preço em 50 centavos, então a variação ficou menos 0,50, né? 50 centavos. O suco de 350 ml era 4, agora o novo preço 4,20, uma variação de 20 centavos para mais, né? Positivo. E a salada de frutas 6,50, o novo preço 6,80 e aí então teve uma variação de 30 centavos. Então, o conceito de número negativo, visto na unidade anterior, vale também para os números decimais, como é o caso das variações de preço dos refrigerantes. Então, até então, a gente estava vendo ali os números negativos somente no conjunto dos inteiros, né? E aqui a gente vai ver também, agora, que também existem números negativos no conjunto dos racionais, que é os números com vírgula, né, nas frações, certo? Então, deixa eu ver onde é que eu tinha parado aqui. Os elementos desses conjuntos são os números inteiros, que você já estudou, então vai ter tudo que a gente já viu, né? E ainda alguns tipos de números fracionários ou decimais positivos ou negativos. Então, o conjunto dos racionais é isso. Ele é todo o conjunto dos números inteiros, então vai ter todos os números negativos e positivos inteiros, como o nome diz, e mais também agora números positivos e negativos em forma de fração, em forma de decimal, certo? Vamos ver. Olha só, então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre fração, tá? Relembrar um pouquinho, vocês já aprenderam bastante sobre fração, mas a gente vai relembrar um pouquinho sobre as formas que uma fração pode aparecer, certo? Então, ali, a fração como um número inteiro dividido em partes. Então, a gente pode utilizar as frações para representar uma divisão de um todo, por uma barra de chocolate, e aí tem aquelas barrinhas, né, divididas iguais. Qualquer coisa, uma madeira, que é o exemplo que a gente vai ter aqui, eu posso dividir ele em partes iguais, e aí para cada parte eu vou representar como uma fração, onde o que, ó? O numerador é a quantidade que isso aqui representa, é uma parte. E o denominador é a quantidade de partes em que a minha figura, a minha madeira, o meu chocolate foi dividido. Nesse caso aqui, ó, foi dividido em 3 partes. Então, é como se fosse ó, uma parte das 3 que eu tenho no total. Aqui eu tenho uma parte das 3 que eu tenho no total. Uma parte das 3 que eu tenho no total. Aqui tá vendo que tá numa corzinha diferente? Depois a gente vai ver porque é do exemplo, tá? Se eu quiser pegar duas partes, ó, fica 2/3, 2 partes de 3 que eu tenho no total. Então, a fração, ela
representa essa divisão de uma coisa inteira em partes, tá? Vamos ver aqui, ó. Como exemplo, imagine que um serralheiro dividiu uma prancha de madeira em 3 partes iguais e utilizou 2 dessas partes para fabricar o tampo de uma mesa, conforme a figura, ó. Então tá aqui, ó. Aqui era a madeira toda, ó. Mas ia ficar muito grande se ele usasse tudo isso para fazer a mesa. Então ele dividiu em 3 partes e cortou uma dessas partes fora, ó. Ficou só com 2/3 do pedaço inteiro de madeira, certo? Olha, a fração também pode aparecer como resultado de uma divisão. Afinal, toda a fração, ela também é uma divisão. A gente pode entender que a barrinha de fração, ela é a divisão. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, 12/3, né? É 12 dividido por 3, tá? Então, olha só. Dona Marta comprou 12 maçãs para fazer 3 bolos, todos com a mesma quantidade de maçãs como mostra a figura. O número de maçãs que será utilizado para fazer cada bolo pode ser representado na forma de divisão, ó, 12 dividido por 3. Então, tinha 12 maçãs, ela quer fazer 3 bolos com a mesma quantidade de maçãs cada bolo, então eu vou ter que dividir 12 por 3 para descobrir quantas maçãs ela vai colocar em cada bolo. Ou eu também posso representar na forma de fração, 12/3, que o resultado é exatamente o mesmo que é 4, porque também é 12 dividido por 3, tá? Então, aqui, ó, tá um terço das minhas maçãs, outro terço das minhas maçãs, outro terço das minhas maçãs, tá? Dividido aqui em 3 partes, o total das minhas maçãs, que eram 12, certo? Vamos para a próxima. A fração também pode ser usada para representar uma comparação ou uma razão. Então, olha só, no pátio de uma concessionária há um total de 8 veículos, sendo 3 azuis e 5 verdes. Podemos dizer que a razão entre o número de carros azuis e o número de carros verdes é 3/5. Lembra de razão, razão e proporção? Acho que vocês viram isso ano passado. Então, é eu comparar, eu estou comparando nesse caso aqui os carros verdes com os carros azuis, e aí a ordem que eu vou dizer da minha comparação é que vai determinar como eu vou escrever minha fração. Olha só, tá dizendo ali primeiro que é a razão entre o número de carros azuis, vem primeiro, então ele vai ser o meu numerador. E o número de carros verdes veio depois, então vai ser o meu denominador, certo? Poderia também comparar a quantidade de carros azuis com o total de carros que tinha na concessionária. Tem 8 carros. Poderia escrever essa fração 3/8. 3 carros, 3 de 8 carros, né? Se houvesse 6 carros azuis e 10 verdes, a razão seria 6/10. Simplificando isso aqui, também vai ficar 3/5. Já se houvesse 30 carros azuis e 50 carros verdes, a razão seria 30/50 avos ou 3/5, tá? Simplificando, vai ficar 3/5 também, certo? Então, a forma de razão, sempre eu vou colocar como numerador o carinha que aparece primeiro, ali o termo que aparece primeiro, nesse caso aqui foi os carros azuis. Se tivesse aparecido primeiro os carros verdes, seria diferente a minha razão. Se eu pedisse a razão entre os carros verdes e os azuis, aí ficaria 5/3, né? 5 verdes de 3, né? 5/3. Também podemos usar a fração como uma parte de uma quantidade. Olha só, podemos utilizar frações para representar parte de uma quantidade. Numa festa de aniversário, uma bandeja continha 21 brigadeiros. Os convidados comeram 2/3 deles. Vamos calcular quantos doces dessa bandeja foram consumidos? Então, olha só. Como está dizendo que tinha 21 brigadeiros e que os convidados comeram 2/3, eu vou pensar como está aqui, ó, representando 2 de 3, quer dizer que o meu total era 3, né? Então, a fração ali total, ela é 3/3. Por isso que a gente está dizendo aqui, ó, considere o total de brigadeiros como 3/3. Ou seja, a bandeja inteira. A figura sugere a seguinte sequência de operações. Então, aqui está a figura, ó.
Separei aqui os meus brigadeiros em 3 bandejinhas, né? Como se fosse uma bandeja grande com 3 divisões. Se eu somar todas aqui, tem que ter 21. Lembrando lá do exemplo das maçãs, né? Para eu descobrir quanto vai estar em cada uma dessas partes aqui da bandeja, como eu estou dividindo em 3, eu dividir 21 por 3, que vai dar 7 brigadeiros, ó. Então, tem 7 brigadeiros em cada partezinha aqui da bandeja. Tá dizendo lá que os convidados comeram 2/3, então eu vou pegar 2 partes da bandeja, ó. 2/3. E agora só eu somar aqui quantos brigadeiros tem. Mas como a gente não vai ficar sempre fazendo desenho, aqui no número 3 tá falando, ó. A fração 2/3, aí ficou meio apagadinha ali, corresponde a 2 vezes 7, como cada terço tinha 7 brigadeiros, a gente descobriu isso lá em cima, e eu tenho 2/3, né? Eles comeram 2/3, então é só fazer 2 vezes 7, 14 brigadeiros. Certo? Opa, fiquei no escuro aqui. Por hoje é isso, gente. Só assim uma retomada sobre um pouquinho sobre frações, tá? Vou colocar lá na plataforma algumas atividades para vocês realizarem, para postar depois para a prof por lá também, tá? Qualquer coisa me chamem no WhatsApp ou me mandem mensagem ali pela plataforma mesmo, tá? Não me deixem sozinha aqui, tá bom? Um beijo, tchau!